Irmãos, Deus me deu uma palavra, Josué capítulo 4. Coloca na tela para mim, por favor. E eu queria apresentar para você nessa manhã 2 altares que a gente vai ter que escolher na nossa vida em algum momento. Em nossa trajetória, irmãos, nós temos que escolher que direção andamos, como fazemos as coisas em uma perspectiva espiritual. Tem a imagem da palavra aí, se tiver, por favor. E é interessante, meus irmãos, que a gente às vezes vai lendo a Bíblia, e a Bíblia ela tem uma revelação espontânea e clara, que somos direcionados no Espírito Santo e pelo Espírito Santo a entender o que Deus está desejando falar conosco. De vez em quando, você vai lendo a Bíblia e passa pela leitura dezenas, centenas de vezes. Mas é impressionante o quanto a Bíblia ela é conectada em todas as ações. Há textos, há versículos, há lugares, há pontos que são claros e específicos para algumas ações de Deus. Quando você lê um lugar, por exemplo, na Bíblia, cada lugar tem a sua simbologia, cada lugar tem a sua importância e cada lugar tem o seu mover profético. Então você pode ler a Bíblia como exegeta, e a exegese é a capacidade de você encontrar lá no texto original uma informação bíblica e você trazer ao entendimento a partir daquilo que o texto originalmente fala em grego e hebraico para o seu dia. Você pode ler hermeneuticamente, você pode ler fazendo as analogias que o texto tem para a sua caminhada, para a sua vida, tentando entender o que o autor quis dizer, para quem quis dizer, como quis dizer, em que tempo quis dizer. Você pode ler a Bíblia por arquétipos, você pode ler a Bíblia trazendo para o seu dia, tentando interpretar o que o texto quer falar contigo nesse momento. Mas às vezes, no texto que nós lemos, há coisas que ficam em detalhes, que a gente às vezes passa desapercebido. Eu queria ler com você nessa noite, nessa manhã isso, Josué capítulo 4, a partir do versículo 1. Tendo, pois, o povo passado o Jordão. Jordão é um lugar importante na Bíblia. Você vai perceber que no Jordão aconteceram muitos milagres no Jordão e à volta do Jordão. Falou o Senhor a Josué dizendo: tomai do povo 12 homens, cada um de uma tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui ao meio do Jordão, no lugar onde passar, pousarem os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai convosco, e depositai no alojamento que haver de passar a noite. Chamou, pois, Josué 12 homens, que escolheu entre os filhos de Israel, um de cada tribo, lhe disse: passai diante da arca do Senhor, o vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo: o que vos significam essas pedras? Então lhes direi que as águas de Jordão foram cortadas diante a arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram águas do Jordão cortadas. E as pedras serão para sempre memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenaram, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como Josué tinha dito, segundo os filhos das tribos de Israel. E levaram consigo para o alojamento e depositaram ali. Levantou, pois, Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que estavam parados, e pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E ali estão até os dias de hoje. Amém? Deixa eu explicar para você isso aqui. Israel está para entrar na terra da promessa. Deus manda que o povo se santifique. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Vocês lembram disso, amém? Vocês estavam lá? Mas lembra do texto, né? Ah, não, já tá bom. Você passou o texto, você viu. Então Deus deu uma ordem a Josué. Josué, quando os sacerdotes passarem pelo Jordão, há um caminho pedregoso. Pegue 12 homens, e desses homens cada um carrega uma pedra no seu ombro. Levem até o alojamento que essa noite vocês vão dormir, e façam dela um memorial, um altar. O que o Josué faz? Josué orienta que os homens façam isso, e fala assim: pega essas 12 pedras, exponham no meio da cidade, fazendo um memorial com as 12 pedras.
não para ser adorado esse memorial, mas para se lembrar de que quando precisamos passar pelo Jordão, o nosso Deus, Deus de milagre, cortou as águas cessaram e passamos com a arca que representa a presença de Deus no meio do Jordão, tiramos essas pedras e nossos filhos lembrarão, nossos netos lembrarão, bisnetos, tataranetos, todos lembrarão que o Senhor abriu o Jordão para o povo passar com a presença dele. Você pode dizer amém? Essa foi a ordem clara de Deus, está aí, Deus mandou Josué fazer isso. Ou seja, quando o sacerdote passar carregando a arca da aliança, 4 homens ou 6, mas tecnicamente 4, carregando a arca, eles vão passar por onde eles pisarem, vai pegando as pedras onde eles pisaram, leva para o outro lado, faz um altar, e esse é um altar visível, todo mundo vai ver. Amém? Deus mandou fazer isso. Deus não mandou Josué fazer um altar no meio do rio. Está no texto aí, versículo 9. Olha aqui. Então Josué levantou também 12 pedras no meio do Jordão. Olha que loucura. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde eles haviam parado e passado com os pés do sacerdote, levaram a arca da aliança, e está ali até hoje quando foi escrito. Não quer dizer que está lá até hoje, mas até hoje quando foi escrito. Amém? Entendeu, né? Pode ser, não, até hoje quando foi escrito. Pode ser que esteja lá até hoje, porque Deus pode conservar um altar no meio do rio. Isso é milagre. Aí eu fiquei pensando assim, o que leva o Josué a no meio de um rio, onde ninguém está vendo, fazer um altar para Deus, no meio do Jordão? Ninguém vai ver. O altar vai ficar lá, as águas vão continuar passando. Só sei porque está no versículo 9. Se a gente não lê direito, a gente nem vê. Percebeu isso, irmão? Josué preparou 2 altares, um visível e um no secreto. Um visível, onde os pais vão falar para os filhos assim: filhos, Deus cortou o rio no meio, passamos com o pé a seco, pegamos esse altar, está todo mundo vendo. Quando o pai sentar na praça, e se o altar estiver na praça, vai falar: está vendo aquele altar ali, filho? Nosso Deus abriu o Jordão para passarmos com o pé seco. O altar visível. E lá no meio do Jordão, Josué fala: vamos fazer também o altar aqui, como memorial no meio do rio, para que ninguém saiba, é no secreto. Eu quero falar sobre altares no secreto. Nós sempre buscamos os altares que aparecem, mas Deus procura quem anda nos altares que ninguém está vendo. Nós sempre queremos o altar que aparece. Deus procura nesse tempo, da igreja de hoje, brasileira, 2024, quem anda no altar do secreto, que ninguém vê, mas sabe que está lá. Te dou um testemunho aqui, não meu. Te dou um testemunho aqui. Eu estava num congresso, fui pregar num evento, e uma senhora, eu conheci uma senhora, não lembro nem o nome dela. Essa senhora recebeu Deus no ministério, ficar na frente de uma clínica de aborto, orientando as mulheres a não abortarem. Altar no secreto. E ela estava lá no gabinete, servindo lanche para mim na hora que chegou o culto. E o pastor falou assim: irmã fulana, diaconisa, vem cá, por favor. E aquela irmã tão humilde, simples, do coque, aleluia, chegou lá e falou assim: ô pastor, tudo bem, esse aqui é fulano, ora por ela. Deus deu ela o ministério há 30 anos atrás. Era uma senhora já. E o ministério dela é ficar na porta da clínica de aborto. Tem uma penca aqui em Curitiba, a gente não sabe onde está, mas sabe que tem. E essa senhora ficava na porta da clínica. Quando viu uma mulher grávida chegando: posso falar com você um minutinho? Posso, queria orar pelo bebê que está no seu ventre. E essa mulher, irmãos, no secreto, fez um ministério onde, num país onde ceifam bebês no ventre, ela conseguiu resgatar centenas ou se não milhares de crianças que seriam entregues a Moloque, porque no secreto ela estava lá trabalhando. Ninguém viu, não ganha salário, não fala no microfone, não está em grande conferência, mas vai chegar no céu com um galardão desse tamanho, porque fez no secreto. No secreto. Fiquei com vergonha. Falei: eu gosto de microfone, o meu lugar é no secreto. Percebeu, meu irmão? Essa mulher não vai dar treinamento sobre isso, não vai ensinar sobre isso, não vai ser a grande conferencista,
Mas eu tenho certeza, meu irmão, que lá na eternidade, quando ela chegar lá, o Senhor vai falar: quem é essa mulher aí? Essa aí é aquela que chegava às 5 da manhã na porta da clínica, saía muitas vezes 10 da noite em jejum, orando por mulheres que iam sacrificar seus filhos no ventre, porque Deus chamou ela no secreto. Se você quer o ministério, se prepare para Deus chamar você no secreto. Deus vai expor no público aquilo que vivemos no secreto. Deus vai nos promover no público por aquilo que queimamos no secreto. É no secreto que Deus prepara as melhores pedras. Sabe por quê? Porque as pedras que ficaram como altar lá no centro da cidade vão permanecer daquele jeito para sempre. Mas as pedras que estão no meio do rio, elas vão ser trabalhadas ao andar da correnteza. À medida que as águas batem nas pedras, elas vão sendo modeladas e moldadas. Irmão, então aprenda uma coisa: quem anda no secreto, as correntes virão, darão ímpeto contra você, mas quem está firmado na rocha, que a Bíblia diz, esse permanece firme. Entendeu? No secreto, meu irmão, somos chamados para um tempo de guerra. Um dos maiores pastores que o Brasil já teve, e tem ainda porque está vivo, viveu uma experiência impressionante. Uma mulher se infiltrou na igreja, a tal da Jezabel. Você sabe como é que é isso? Um dia eu vou falar sobre esse negócio aí. E ela entrou na igreja e começou a ajudar na intercessão da igreja, começou a se movimentar na igreja, e ela era uma bênção, orava com todo mundo, e era uma intercessora, e estava na bênção, e expulsava demônio. Um dia ela entrou no gabinete com uma arma para matar o pastor. Porque esse homem estava e ainda promoveu um grande avivamento no Brasil. E ele, a história é pública, mas eu não vou citar o nome dele, você procura no Google depois. E aí ele conta o seguinte, pregando: irmãos, eu estava sentado e minha irmã: qual o projeto de oração para esse mês? Ela: é te matar. Ela se levantou, puxou uma faca e foi na direção dele. E a única coisa que ele pôde falar foi assim: Senhor, lembra das promessas. Só isso. Essa mulher caiu endemoniada. Juntou a igreja e falou: meu Deus, mas a intercessora! Deu polícia e deu confusão. Quem anda no secreto, meu irmão, vai precisar ter que escolher. Olha, eu vou andar no secreto, então prepara. As águas do rio passarão sempre por você. Ninguém vai estar vendo, mas você sabe que a glória passa por onde você está, porque as pedras estavam ali. A glória, a arca, passou por aquele lugar. Prepara aqui um altar, prepara aqui o altar, prepara. Ninguém está vendo. Agora é interessante que todo altar na Bíblia tem um objetivo: sacrificar. Aquele altar, ele é diferente. É o memorial, lá fora e lá dentro. Deus está nos preparando para o memorial, lá fora e aqui dentro, no secreto. Irmão, o secreto com Deus é algo que o Serginho falou sexta-feira aqui, foi sensacional, você deveria ouvir, essa palavra foi extraordinária. Mas olha o secreto que nos proporciona. O secreto nos proporciona a solidão, porque ninguém está vendo a lenha queimando, ninguém está vendo a lenha queimando, mas você tem que alimentar todo dia. E tem um negócio interessante, irmãos, que o sacerdote, quando ele acabava o final do dia, ele limpava toda a foligem, todas as cinzas, colocava no canto, guardava. Porque essa cinza era usada depois para o arrependimento. Quando alguém rasgava a roupa, se vestia de saco e colocava cinza sobre a cabeça, essa cinza era a cinza que queimou no altar. A cinza de hoje, irmão, foi a lenha que queimou ontem. Pegou a visão? A cinza que colocamos na cabeça para o arrependimento hoje foi a lenha que queimou ontem. Não despreze o que Deus queimou na sua vida ontem. Vai ser muitas vezes, teremos que voltar ao dia de ontem para dizer: Deus, onde foi que eu errei? Aqui eu estava mais secreto, então volte para o secreto. Se aqui era melhor do que aqui, volte nesse tempo de secreto. É impressionante que Josué está num tempo de entrar numa terra para uma grande batalha. Os inimigos sabem que os israelitas vão atravessar, mas não sabem como. Então o inimigo pensa assim: tem uma barreira, estão do lado de lá, aqui não vão chegar, porque é um rio. Há um rio entre nós e os nossos algozes, porque Israel era temido. Israel sozinho venceu todo o exército dos egípcios, lembra disso? Israel sozinho venceu o exército dos egípcios. Foram para o meio do deserto, venceram os inimigos que se levantaram contra eles. E tudo de forma miraculosa, sempre milagre, sempre milagre, sempre milagre. Então os inimigos pensaram: bom, há um rio que nos separa, e se esse rio nos separa, nunca chegaram aqui.
Só, meu irmão, que se você ler o texto direitinho, Deus cessa as águas aproximadamente 32 quilômetros antes do lugar que eles passaram. Deus, ele cessou as águas. Só que ela continuou passando até secar. Os sacerdotes colocaram os pés nas águas. E à medida que eles iam colocando os pés nas águas, elas iam baixando, cessando, secando, até não ter mais nada. E aí viram que naquela geografia haviam pedras. É interessante, isso é profético na sua vida. Aprenda uma coisa, meu irmão. Se você está passando por um desafio, fique tranquilo, Deus já cessou as águas. Um milagre vai acontecer. O problema é que você é ansioso demais, está preocupado. Mas Deus, o Senhor prometeu. As águas já cessaram. Você vai passar com o pé seco em nome de Jesus. A hora de você atravessar o Jordão vai chegar. O problema é que a gente quer antecipar. Mas eu vou a nado. Não, é com o pé seco. Não dá para ser a nado. O milagre que Deus faz é sempre completo. Diga assim, o milagre que Deus faz, ele sempre é completo, ele sempre é pleno, e ele sempre é verdadeiro. Completo, pleno e verdadeiro. Completo para que ninguém atribua a outro. Ele é verdadeiro, para ministrar o seu coração que você caminha na verdade. E ele é pleno para que você nunca mais passe por essa guerra de novo. Você entendeu o mistério? Amém? É assim. Completo, pleno, verdadeiro. Quando alguém perguntar, você fala, não, é isso aí. Mas foi assim? Foi. Mas tem como me explicar? Não, porque a verdade é essa. O milagre é esse. Milagres assim acontecem na minha vida, na sua vida. Então prepara mesmo, pastor, eu estou diante do Jordão, ele não abre, fica tranquilo. Deus já cortou as águas. Você vai passar. Outra coisa que é impressionante no Jordão. As águas estão paradas. Amém? Tá ligado? O povo está passando. Deus falou assim, pegue 12 pedras. Então cada homem pega 12. Vamos lá. Deus mandou fazer o memorial lá. Mas pega mais 12. Vamos fazer um aqui também. Mas foi Deus que mandou? Não. Porque não é Deus que chama você para o secreto. Deus chama você para a exposição. Para o secreto é você que escolhe fazer o altar. Deus não chama você para orar. Deus não chama você para jejuar. Deus não chama você para ler a Bíblia. Ele chama você para o ministério, para servir, para trabalhar na igreja. Ele chama você para isso. Você pode escolher secreto ou não secreto. Agora uma coisa. O lugar que Deus vai te expor, no mais alto, vai depender do mais profundo do secreto que você foi. Pegou a visão? Entendeu? Entendeu como é que é? Isso não é fala minha não, tá, irmão? Isso é Paul Yang-Shu. Desculpa, pastor, eu não concordo. Ele já morreu, não tem como. Mas o Paul Yang-Shu, se ele falou, ele deve ter razão. Ele fala assim, Deus nos coloca nos lugares expostos, mais altos, porque entramos nos lugares mais fundos, no secreto. Quarta dimensão, Paul Yang-Shu. Quer ver uma outra? Quanto mais Deus te eleva, mais você precisa querer ser abatido. Quanto mais alto Deus te coloca, mais profundo você precisa estar. Time Tanner, Descobridores de Deus. Eu era viciado nesse tipo de livro, irmão. Eu ficava lendo essas coisas. Deus, é possível que aconteça milagre hoje em dia? Porque eu sou de uma igreja que a vida inteira, o primeiro pastor que eu tive falava assim, milagre é só na Bíblia. Hoje em dia é remédio, médico e tal, e estava tudo certo. Aí eu ia naquelas igrejas que minha avó era crente batista, mas ela ia escondida nos cultos pentecostal. Eu sei que tem aqui também, eu sei que tem. Aquelas irmãzinhas do Coca, Canela Russa, sim, saia lá na casa. Mas lembra dessa? Não toca não, senão a gente vai sair daqui só sexta-feira que vem. Então fica quieto aí, não mexe com esse negócio não. Eu estava lá, meu irmão, minha avó em tudo isso aí. E lá, irmãos, as mulheres davam testemunho. Fulana vomitou um câncer. Eu falei, mentira, não é possível, cara. E o pastor lá fala que não tem esse negócio. Eu estava numa crise tremenda. E aí, conheci o pastor Sebastião, fiquei meio doido. Porque a gente começa a aprender um negócio de expulsar demônio. Meu Jesus. Irmão, eu aprendi a expulsar demônio dentro de casa. Um endemoniado dentro de casa. Eu falei, agora, o que faz? Como é que faz? E sai em nome de Jesus. E saiu, deu certo. Aí começou o ministério. Dentro de casa. Estagiei em casa, com a família. Vive entrando na minha família, eu falei assim, vai na festa, fica tranquila, que se tiver um endemoniado, você segura a cabeça que eu seguro as pernas. Vive a crente, filha de pai diácono, mãe intercessora da igreja, aquela família tradicional. Chegou lá na minha casa, uma família de
gente doida, uma confusão tremenda, e era uma loucura. Obrigado por você ter aceitado casar comigo. Agora não tem mais volta, agora já era. Agora até o último dia, fica ligado. E é engraçado isso, né, irmão? Dentro de casa, aprendi. Fui para o seminário tradicional, onde cheguei lá, os dons cessaram. Eu tinha um professor que ele explicava na Bíblia que o dom tinha cessado. E aí eu chegava no culto, terça-feira de libertação, e a gente sendo liberta, curada, eu falava assim, não é possível, vou trazer ele aqui. Eu me lembro de um dia encontrar esse professor num evento desse aí de convenção, que eu fui lá, não sei nem por que fui, eu estava lá, ele falou assim, rapaz, como é que você está? Tu ainda é batista? Eu falei, sou, expulsando os demônios que saem da sua igreja para a minha. Eu não vou deixar passar, né, irmão? Ó, bateu em cima, eu pá! Amadureci, irmão, amadureci. Depois de 20 anos levando pedrada, a gente aprende a não falar mais, né? Mas demônio é bobagem. Vamos lá, mestre, te levar num negócio aí, num culto aí, portão de fogo, você vai ver lá como é que o negócio é quente. Ele, não, deixa isso para lá. Tá eu um dia, olha só, irmão, num seminário da doutora Neuza Tioca, numa igreja batista, quem chega? Mestre, o senhor por aqui? Rapaz, tem acontecido uns negócios estranhos lá na igreja. Você vai lá? Não, eu não. Te indicar gente boa para ir lá. Irmãos, até que venha, até que apareça, até que aconteça, até que bata na nossa porta a necessidade de uma batalha espiritual. Rapidinho o cara aprende. Até que bata na nossa porta da necessidade de uma guerra contra o inimigo. E uma das coisas, além de vários seminários que eu participei com ela, ela falava assim, irmãos, a libertação começa no secreto. Vida com Deus começa no secreto. A unção para cantar começa no secreto. A unção para pregar começa no secreto. A unção para visitar um enfermo começa no secreto. Irmão, Bill Hybels diz que quem quer andar com Deus dorme mal, come mal, mas vive bem. Vive no secreto. Come mal? Olha, quanto que a gente tem que jejuar para ficar de pé hoje em dia, né, meu irmão? Eu acho pouco provável um crente conseguir viver uma vida sem jejum uma semana. Eu acho difícil. Um cara crente, pastor, você tem que estar jejuando pelo menos uma vez por semana, pelo menos 24 horas, não aguenta. O pau está ranhindo até jejum. Alguém falou assim para mim, pastor, o senhor está emagrecendo? Eu falei, o objetivo não era esse, o objetivo era santificar. Mas estou recuperando algumas roupas também, né? Porque está sumindo, irmão. Vai perdendo. É jejum. Dorme mal, porque se às vezes está dormindo, já vai bater na beira da cama assim, lembra daquela causa? Ô, Senhor, é verdade. Havendo um sonho. Já aconteceu contigo, você está sonhando, você acordar e eu tenho que orar. Porque o negócio está ruim, eu tenho que orar. No sonho. Já aconteceu com você? Eu digo amém? Pensei que fosse só eu. Está dormindo, daqui a pouco acordar assim, meu Deus, mas tem um problema aí, Senhor, e tal, e vamos lá, e é agora, é a guerra, e vamos, é secreto. E eu fico olhando, irmãos, para Josué, que de Deus recebeu uma ordem, faz um altar para que todo mundo veja. E o Josué faz o altar para que ninguém veja. Mas ele sabe que é um altar secreto estabelecido para o Senhor no meio do rio. Quem construiu lembra. Quem viu sabe do que está acontecendo. Quem viu aquele homem juntando pedra, mas pega essa pedra aqui. Vamos preparar aqui um altar ao Senhor no meio do Jordão. Rio dos mais importantes da história da Bíblia. De todos os rios na Bíblia, o Jordão é citado pelo menos 87 vezes. Ou 87 textos diferentes, porque tem texto que repete a palavra Jordão outras vezes. Esse rio é um rio de milagres. É um rio onde um homem desce, coronel de um exército, capitão de uma tropa, e é curado de lepra. Esse rio se abre para o povo passar com os pés a seco. Talvez esse homem Naamã não saiba que ali tem um altar preparado para Deus, um secreto. Onde Josué sabe, e todo o povo que passou com ele sabe, para tudo. Temos que preparar um altar para Deus. Por exemplo, oferta é um altar para Deus. A Bíblia não pede que você tem que ofertar, mas diz assim, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. É evidente que a gente faz as ofertas alçadas na igreja, construção, comprar terreno, mandar para Rio Grande do Sul, leite em pó e todas as outras coisas. Uma oferta alçada, nós alçamos uma oferta para algo.
Entretanto, a oferta generosa é aquela que Deus propõe no meu coração, e tem uma história sobre isso, irmão. Eu não creio que quando Deus colocar uma oferta no seu coração, você vai ter dúvida se é do diabo. Porque eu não quero crer que o diabo queira que você financie o reino de Deus. Já que eu vou ofertar, e sentir no meu coração de ofertar, essa oferta segundo o meu coração, eu não posso fazer por tristeza, nem por necessidade, porque Deus só vai amar o ofertante que dá no secreto com alegria. Hoje nós damos ofertas no secreto. No Novo Testamento as ofertas eram públicas. Olha que coisa linda, se pastor já é criticado hoje em dia por falar de oferta, você imagina se a gente segue a Bíblia na oferta. Eu me lembro de uma pessoa falar assim para mim: pastor, temos que ser mais bíblico aqui na igreja quando o assunto for oferta. Vamos fazer o seguinte: abre o seu envelope para eu conferir quanto tem dentro. Me traz seu onerite de salário para fazer a conta. Por quê? Porque era assim que funcionava. O mestre ficava do lado do ofertório conferindo se cada um contribuía do que sobrava ou do que possuía. Jesus ele faz uma experiência com uma viúva pobre. Ele fala assim: todo mundo deu do que sobrou. Irmão, dar para Deus do que sobrou é muito fácil. Mas dar a Deus tudo que temos é quase impossível. Porque o nosso problema é que a gente fechou o negócio com dinheiro. Ah, mas eu vou dar todo o dinheiro que eu tenho, meu irmão. Se o problema fosse dinheiro, não entende, meu irmão. O ouro que tem na terra, Deus já criou no início de tudo, está aí até hoje. Tentado que o alquimista fizesse pedra virar ouro. Não vai. Todo o ouro da terra já está estabelecido desde a fundação dos tempos. Para provar de que Deus já deu o financiamento para tudo que Ele precisa, para tudo aquilo que Ele quer. E Ele ainda diz: minha é prata, meu é ouro, minha é a madeira, tudo é dele. Agora, quando você consegue dar o teu coração para Deus, aí muda tudo. Porque dinheiro passa a ser irrelevante, tempo passa a ser irrelevante. Qualquer outra coisa você não está aberto a abrir mão, porque você entregou sua vida e seu coração para Ele. É que nós associamos oferta somente a dinheiro. Quando o nosso coração é avarento, é o que a gente faz. Quando temos um coração preso a dinheiro, tudo para a gente é dinheiro. Mas quando temos um coração na cruz, irmão, tudo para nós é o sangue. É o sangue. Imagine uma senhora, há 30 anos, frequentando a porta de uma clínica, onde crianças são sacrificadas. 30 anos. Ela chegava lá na porta para orar por mulheres que estavam ali. Ninguém pagava. Não tem CLT, não tem nada. O que ela tinha é um propósito: de ver mulheres que iam matar crianças sendo transformadas para a glória de Deus. Eu quero crer, irmãos, que daqueles ventres saíram líderes, pastores, crentes, pessoas importantes. Eu tenho certeza, meu irmão, que em nome de Jesus, Deus vai levantar outras pessoas como essa irmã para fazer esse mesmo trabalho de transformar famílias que serão destruídas pela palavra do inferno e serão restauradas em nome de Jesus. Jordão é um lugar importante na Bíblia. Mas na minha cabeça não fazia sentido esse texto. Porque mesmo que Josué fizesse o altar no secreto, todo altar só tinha validação depois de receber um sacrifício. Você vai ver na Bíblia. Altar que não recebe o sacrifício não tem validação no mundo espiritual. Sabia disso, Senhor? O altar que não tem sacrifício não tem validação no mundo espiritual. A Bíblia nos ensina assim. Se você é um altar para Deus, não sacrifica para Deus, está desvalidado, tem que validar, tem que sofrer, tem que dar uma gemidinha. Vamos para umas viagens missionárias aí, vamos fazer umas entregas de comida para morador de rua, vamos dar uma sangrada de vez em quando. Vamos lá, vamos entender isso. Altar sem oferta na Bíblia não tem validação na atmosfera espiritual. Talvez o diabo desse chacota por um lugar como esse. Você vai perceber que Abraão sobe o Moriá junto com Isaac, leva a lenha, leva a tocha, leva o cutelo, eles preparam o altar, e aí vira o Isaac e fala: pai, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro para sacrificar? Porque no altar, se você estudar a Bíblia em Levíticos, todo sacrifício primeiro no altar tinha que ser feito por um cordeiro. Depois podia sacrificar qualquer outro animal. Mas o primeiro sacrifício no altar tinha que ser com o quê? Com um cordeiro. O que é um cordeiro? Era um animal que havia nascido e não havia tido ainda acasalamento com uma fêmea. Tinha que ser macho, tinha que ser de linhagem pura e não poderia ter acasalado com uma fêmea. Então isso o credenciava a ser um cordeiro. Então esse cordeiro,
ele era levado, sacrificado, e dali para frente qualquer outro sacrifício poderiam ser apresentados naquele altar. E o Isaac fala: pai, mas cadê o cordeiro? Estou preocupado. Está eu, o senhor aqui, não tem mais nada. E aí o Abraão pega o Isaac, e essa cena eu quero chegar no céu, eu quero que aqui no céu vai ter uma tela mais tecnológica que essa, passando flash assim, eu vou sentar para ver. A passividade do Isaac olhando para o pai. Se o Isaac fosse brasileiro, estava fazendo escândalo. Não, pai, pelo amor de Deus, o senhor está doido? Pai! E aí o pai pega o menino, amarra, pega o cutelo para sacrificar, e o senhor grita assim: ei, não mexa com o menino. Eis aí o cordeiro. Viu aí? Se tem altar. Primeiro sacrifício é feito com o quê? Cordeiro. Está aqui, Abraão sacrifica e desce com o filho, está tudo certo. E aí um dia, meu irmão, eu fiquei pensando nisso, mas Senhor, tá bom, o altar quem prepara é o homem, mas o Isaac, o Josué nunca colocou um sacrifício naquele altar secreto, que ninguém está vendo, no meio do Jordão, que nego vai passar, nego, lá no Rio a gente fala assim, nego, tá, é coisa de carioca, que pessoas vão passar lá e não vão ver. Tem lá o altar, tem o rio, mas não teve sacrifício. Um dia, um homem chamado João Batista, receba essa palavra profética no seu coração e entenda, está batizando no Jordão, e está batizando aquele povo. De repente aparece quem? E o que ele grita? Eis o quê? Validação do altar. Vamos sacrificar um cordeiro nesse lugar hoje, porque eis o Cordeiro de Deus, que o sacrifício dele vai tirar o pecado do mundo. O Josué, há pelo menos aí, quase 2000 anos atrás, prepara o altar. E o João Batista, que é o último profeta, antes da revelação do derramado do Espírito em Pentecoste, faz o último sacrifício para a lei, e o primeiro para a graça, sabe de quem? Do Cordeiro de Deus. Pastor, coincidência? Para você, sorte, para mim foi Deus. Agora, como que um camarada 2000 anos atrás prepara um altar e fica ali? Porque altares que preparamos para Deus, não importa o dia, não importa a hora, um dia a oferta será colocada sobre ele. A minha família é um altar para Deus, fique tranquilo, toda ela vai ser apresentada um dia ao Senhor como oferta em sacrifício. É que a gente quer fazer altar e ficar esperando o sacrifício na hora. Acalma teu coração, meu irmão. Deus tem um sacrifício na hora certa para apresentar no altar que você levantou para Ele. Que coisa esquisita, meu irmão. O Josué passa, faz o altar, e aí fica lá. Morre Josué, os filhos de Josué, a geração de Josué. Passa-se 10 anos, 100 anos, 1000 anos, o tempo passa, voa. E um dia tem lá o João, no mesmo Jordão, na mesma geografia, onde foi preparado o altar, na mesma região, está ali o João batizando a vida inteira, batizando víbora, batizando serpente, porque o povo do João Batista era isso, né? Raça de víbora, essa víbora para cá, jararaca para cá, mas quem que vem? Vem aquela jiboia, mergulha, que jiboia d'água aguenta mais tempo, vai embora, e está ele, aquelas cobras todas que ele está batizando. E aí um dia, diferente de todos os outros, João desce para o Jordão. Um dia você vai ser batizado no Jordão também, no nome de Jesus. Eu fui lá batizado no Jordão, que emoção, irmão. Te paga $10 para ser batizado no Jordão, porque é um local, está num sítio arqueológico. Aí você compra, você paga R$10, ganha um certificado, ganha uma roupa de batismo, ganha uma garrafinha para você colocar água do Jordão e levar para casa. Eu levei. Eu levei. Você não leva, se você quiser. Eu levei. Tá? Joguei fora depois, mas ficou lá. Certificado escrito em hebraico, meu nome. Nem sei se a mulher escreveu certo, que eu não sei como é que se escreve o Luiz Wagner em hebraico. Eu fui tentar, deixa isso para lá, não vai dar muito trabalho. E o que é interessante? Lá no Jordão, o João está descendo mais um dia, comum, descendo o Jordão para batizar. E quando ele chega lá, dentre todos os candidatos a batismo, está chegando um camarada, que ninguém sabe quem é. Ou quem sabe quem é,
não tem muita informação ainda sobre o que ele vai fazer, o ministério que ele vai desenvolver. Ele chega. E quando João olha, para tudo! Nesse altar agora, vai descer o Cordeiro de Deus. Chega de batizar víbora, cobra, serpentes. Vamos batizar o Cordeiro. E Jesus desce ao Jordão, entra nas águas barrentas do Jordão e se ajoelhava para ser batizado. E João mergulha. Segundo José, mergulhava para frente. A gente mergulha para trás, não sei quem inventou isso, mas está tudo certo. Mergulhou. E à medida que ele é mergulhado nas águas do Jordão, imediatamente a Bíblia diz que os céus se abrem. Ficou ligado? Os céus se abrem. Uma pomba que representa o Espírito Santo desce e pousa sobre o cordeiro que está sendo sacrificado. E do céu uma voz grita e alto dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Significa dizer que Deus não só recebeu a oferta, como a santificou naquele lugar. E ele sai dali. João Batista, pelo que os historiadores dizem, nunca mais batizou ninguém. Pronto, terminou. Foi preso e teve a sua cabeça decepada. Cumpriu o seu ministério, que também era o ministério público. Mas o maior efeito e feito do João, ele recebeu no secreto. Preparar o caminho do Messias. João tinha uma multidão que ia ouvi-lo. Uma multidão ia ouvir João. Ele ia para o deserto. Ele ia para o deserto, a multidão estava lá ouvindo João. Pensa num pregador brabo. Ele está pregando assim: raça de víbora, raça ruim, vocês não prestam, tudo hipócrita. Crente desse não prega em congresso nosso, irmão. Não, a gente até ouve em outro lugar. Aqui não, vai dar problema. Não, hoje em dia não. Ninguém acessa a mensagem assim no YouTube, meu irmão. Ninguém acessa. Ninguém vai no YouTube assim, mensagem de muita exortação. Te bota assim, palavra da vitória, palavra da restauração. É assim, gente, eu faço isso. Eu faço isso. Eu estava num congresso e o pastor estava ripando todo mundo. Todo mundo. Isso é um demônio me perturbando. Em nome de Jesus, vai engasgar outro. Engasgar o diabo. Engasgar o diabo. Pronto. Engasgar mais. É o que acontece. O cara pregando, o gente indo embora. Eu estou lá sentado, levando as pedradas. Eu falei, eu chorando, Senhor, esse cara sou eu mesmo. Desse jeito. O João está lá pregando. Todo mundo sabe quem é o João. O inimigo do Estado. Ele é o inimigo do governo. Ele pega contra os pecados do governo, contra os pecados do rei, da rainha e da família. O cara está quebrando pau. Ele sabe que o ministério dele é transitório, vai terminar. E quando ele vê o Messias sendo mergulhado naquelas águas, ele fala, acabou. Cumpriu-se a promessa. Agora está na hora do sacrifício meu, porque meu sacrifício encerra um ciclo profético em Israel e começa um ciclo da igreja do Senhor. Ele não sabe disso, mas nós sabemos que João findou um tempo profético sobre a lei e liberou sobre nós um tempo profético sobre a graça. Liberamos a palavra da restauração nesse tempo. Depois que o sacrifício chegou no altar de Josué, secreto, ninguém via, secreto, ele sai pelas águas molhado, como a confirmação pública de que ele era o filho amado e o Senhor era com ele. Dali starta o maior ministério que a Bíblia apresenta para nós, é incontestável, inquestionável, nosso Salvador, nosso resgatador, mas começou também com sacrifício, no altar secreto. O que nós começamos no altar secreto, Deus revela nos altares públicos. Jesus inicia dali seu ministério indo para o deserto. E dali é deserto, ministério secreto, onde o diabo vai tentá-lo e ninguém está vendo. Se fosse um popstar, faria um podcast. Como vencer o diabo na tentação no deserto. 7 passos para vencer o diabo na tentação no deserto. 19 características de um líder que vence o diabo no deserto e na tentação. Não precisa, está na Bíblia. Cumpra a palavra no secreto. Ninguém está vendo você me prostrar aqui, não tem problema. Mas o Senhor está vendo no secreto que eu só vou me prostrar a Ele, só a Ele adorar. Se você puder pular daqui, pula, porque pode pular, o anjo vai te socorrer. Ele socorre, mas não precisa tentar o Senhor teu Deus, né, o Satanás.
Não precisa tentar também, né? Se eu quiser, eu pulo aqui e saio voando, mas não posso fazer, porque eu não vou fazer tua vontade. Segundo, eu não preciso provar nada para você. Lembra de ontem no Jordão, há 40 dias atrás? Eu estava no Jordão. Se você, diabo, não acredita que eu sou filho de Deus, não tem problema. Eu acredito. Por quê? Porque todos ouviram. Esse é o meu filho amado, que é colocado no altar secreto de sacrifício. Não importa o que o diabo fala a teu respeito. Importante é o que Deus já falou a teu respeito. Você é filho amado do Senhor e é poderoso em obras em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé, pega o pão e o cálice, por gentileza. E eu queria fazer um momento de oração com você, antes que a gente entre na nossa assembleia. Eu queria orar com você no seguinte: eu vou dar para você duas opções aqui e agora. Primeira delas, andar no secreto ou andar no exposto. Será que essa é a melhor expressão? Que seja o contrário do secreto. Andar à vista dos homens ou andar à vista de Deus? Essa ceia de hoje é uma aliança em Pentecoste, onde poderemos dizer para o Senhor assim: Senhor, eu estou aqui hoje, com o pão e o cálice, fazendo uma nova aliança contigo. Uma nova aliança feita todas as vezes que eu bebo do vinho ou como do pão. E eu queria dar para você uma opção de orar por 1 minuto, onde você vai colocar para o Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, sim, mas eu queria que você entendesse que tipo de vida com Cristo eu quero levar a partir de Pentecoste de hoje. Uma vida no secreto ou uma vida na exposição? Quem não pegou o pão e o cálice, levanta a mão, que alguém vai até você levar. Se você não pegou o pão e o cálice, levanta a mão bem alto, que alguém vai até você levar o pão e o cálice. Levanta lá na galeria, todo mundo pegou? Levanta a mão bem alto. Isso. Segura aí. Senhor, eu quero a vida no secreto. É sacrifício, então. E ninguém vê. É pouco aplauso. É muita crítica. É reclamação todo dia na tua caixa do DM, do teu WhatsApp, do teu Instagram. É isso, secreto. No exposto a gente ganha like. No secreto é o que Jesus disse. Jesus falou assim: para quem anda no secreto. Falei para você, rapidinho. A gente não está com muito tempo agora, o tempo é curto. Eu vou ler para você o que Jesus fala para quem anda no secreto. Preste atenção. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se estão te perseguindo, apedrejando, perturbando, azucrinando sua cabeça, sabe qual é o segredo? Você está no caminho certo, meu irmão. Porque assim fizeram com os profetas antes de você. Continue. Porque todas as vezes somos aplaudidos pelos homens, não podemos ser rejeitados por Deus. Os aplausos dos homens podem ser sinal de uma rejeição celestial. Não quer dizer que o contrário também não valha. Os aplausos dos homens podem ser também uma aceitação no céu. Mas quando os aplausos dos homens inflam o nosso ego, o nosso coração, dizendo assim: ah, que beleza, está tudo certo, eu estou muito bem, é um sinal de que o céu não está nos aprovando. Porque a Bíblia nos ensina que aqueles que são humilhados, esses serão exaltados. O caminho do secreto não é o caminho da glória, mas é o caminho da humilhação. Eu queria que você orasse por isso, na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. Pegue o pão. O pão representa o corpo, o vinho representa o sangue. Pai, nós colocamos a Ti nossas vidas. Desejamos ir para o secreto, Senhor. O secreto é o lugar. O secreto é o lugar que o Senhor nos chama todos os dias. O secreto é o ambiente que o Senhor nos coloca, que o Senhor nos plantou. Te pedimos, Pai, que possamos permanecer no secreto. No secreto é sozinho, sem os aplausos, sem holofotes, mas fazendo somente o que o Senhor nos mandou fazer. Obrigado, Deus, porque assim como andamos no secreto, como igreja, como crentes, um dia Elias ficou triste, dizendo que estava sozinho, e o Senhor disse para Elias: ainda existem 7.000 que estão no secreto, Elias. 7.000 que estão no secreto. O que nos alegra, Pai, é que saber que estamos no secreto, como igreja, como servos. Quando decidimos pelo Calvário, o secreto nos chama e o inimigo tenta nos tirar de lá. Permita-nos ficar ali por muito tempo, até a Tua volta, ou até a nossa promoção ao céu, em nome de Jesus. Faça uma aliança com Deus nessa manhã, de viver mais no secreto, em nome de Jesus. Mais jejum,
mais oração, mais santidade ao Senhor. Jesus pegou o pão, partiu e disse: é meu corpo que é partido por vocês. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos o pão nessa manhã. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice nessa manhã. Senhor, nos abençoe nesse tempo. Nos dê, Pai, forças para avançar no secreto, contigo, na Tua palavra e pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, meu irmão, por favor. Glória a Deus. Você pode se assentar, por gentileza. Nós vamos encerrar a transmissão agora. Deus abençoe você que está online conosco. Muito bom ter você conosco. Louvamos a Deus pela sua vida. Estaremos juntos online também, 18h30 hoje à noite, no segundo tempo desse dia de adoração ao Senhor. Irmãos, você que não é membro da igreja,